Estamos na cidade de Filipos, primeira cidade da Macedônia, onde o apóstolo Paulo veio pregar o evangelho. Não encontrando um lugar de oração, que supõe-se falar de uma sinagoga, Paulo e seus companheiros procuram um lugar fora da cidade. A Bíblia nos diz que eles encontram um rio. Estamos a mais ou menos 1 quilômetro e pouco do sítio arqueológico de Filipos e esse é o único rio da proximidade. A Igreja Ortodoxa considera esse lugar como o local onde Paulo pregou o evangelho e Lídia foi batizada. Homenageiam ela como a primeira cristã. Nessa cidade, o apóstolo Paulo também foi preso por pregar o evangelho, cumprindo o seu chamado. O comentário da Bíblia Thompson sobre as descobertas arqueológicas aqui em Filipos diz o seguinte: os fundamentos de uma grande porta abobadada que se estendia sobre a via Inaxiana, a qual saía pelo lado nordeste da cidade, despertaram o interesse dos estudiosos da Bíblia. Muitos acreditam que Paulo saiu por essa porta, a caminho da margem do rio, esse é onde estamos, em busca de um local de oração, onde também pregou o evangelho a um grupo de mulheres. O único rio nas proximidades de Filipos dista cerca de 1,5 km dessa porta. Estamos na cidade de Filipos, que antes de ter esse nome se chamava Crínides. O nome foi mudado em homenagem a Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, por ter socorrido e ajudado esse povo e essa região. Aqui nós temos um teatro grego que remonta ao século IV a.C., que depois os romanos transformaram em arena. Por esse buraco aqui que nós temos, as feras entravam por um túnel. Elas vinham aqui por debaixo da gente e saíam exatamente aqui pelo meio. Eles lutavam não apenas com pessoas, mas com as feras. Gente, aqui nós temos as ruínas da cidade de Filipos, que como toda cidade grega era dividida em duas partes. A Acrópolis, o alto do monte, que está aqui na direção para onde estou olhando, e atrás de mim a Ágora, que era parte do mercado. Depois o Império Romano deu uma remodelada e deu a cara deles aqui, estabelecendo o Fórum Romano nesse lugar. Com certeza Paulo andou. E aqui pertinho de nós está o que desde o período bizantino é considerado a prisão onde ele esteve quando passou por Filipos. Isso aqui é a ruína do que se acredita desde a época do período bizantino ter sido a prisão onde Paulo e Silas foram colocados. Talvez o reaproveitamento de uma cisterna, mas foi aqui que eles oraram a Deus e houve um grande terremoto. Aliás, acredita-se que a baixa preservação aqui se deve à quantidade e intensidade dos terremotos que sempre tocaram a região. Gente, esse aqui era o mercado, a chamada Ágora pelos gregos, ou Fórum pelos romanos, da cidade de Filipos, o provável lugar onde Paulo expulsa o espírito maligno daquela moça que adivinhava, o lugar onde o apóstolo Paulo também teria sido acusado e logo depois preso. A prisão que mostramos está muito perto daqui. A divisão entre a Ágora, aqui o mercado, ou Fórum Romano, e a prisão é apenas a Via Inácia, que está no meio entre os dois. Gente, isso aqui, junto à praça, é o espaço onde haviam muitas lojas, os pontos comerciais ou shopping center da época. Gente, esse calçamento que nós temos aqui no chão são restos ou ruínas da original Via Inácia. Os romanos fizeram estradas para o mundo todo que eles dominaram. Antes deles, os gregos estabeleceram uma língua e uma cultura. Antes deles, os babilônios e os persas criaram conexões através dos negócios. E o que esses impérios mundiais não sabiam é que eles estavam preparando o caminho para que o evangelho fosse espalhado. Cristo chega no momento onde o mundo está unificado, conectado, tem língua e tem estradas para que o evangelho fosse levado. Tudo providencialmente preparado por Deus, para que a notícia do evangelho não ficasse escondida, fosse espalhada. Portanto, vamos cumprir a nossa responsabilidade,
vamos seguir espalhando a boa nova do Evangelho. Estamos aqui no que nos tempos bíblicos era conhecido como a cidade de Filipos. A palavra de Deus nos mostra que quando o apóstolo Paulo chega, juntamente com seus companheiros de viagem, porque aqui permaneceram alguns dias, no sábado eles procuram um lugar de oração. Uma provável referência à falta de uma sinagoga na cidade, o que faz com que, saindo da cidade, procurassem um rio. De acordo com a tradição, exatamente esse rio, o episódio onde tudo isso aconteceu. Foi aqui que Paulo batizou Lídia, a primeira convertida na cidade de Filipos. Mas antes de chegar aqui, a história começa com uma tentativa de Paulo de evangelizar a Ásia. E Atos capítulo 16, dos versículos 6 até o 10, nos diz o seguinte: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então aqui nós temos a narração de Lucas, e nós temos uma menção clara de, juntamente com Paulo, ter também Timóteo e Silas. Então eles chegam numa equipe de pelo menos 4 pessoas na cidade de Filipos por conta de uma direção de Deus, que os leva a deixarem a Ásia, hoje a região da Turquia, e atravessarem para o outro lado, para o outro continente, a Europa. Aqui, na cidade de Filipos, a primeira do distrito e colônia romana da Macedônia, eles pregaram o Evangelho. E isso aconteceu por conta de uma direção de Deus. O apóstolo Paulo está se movendo estrategicamente em cidades de grande influência, mas de alguma forma o Espírito Santo o impediu de pregar na Ásia. Ele insiste para uma região próxima e novamente o Espírito de Jesus não permitiu. Até então Paulo ainda não sabe o que deve fazer, mas ele já sabe o que não deve fazer. Eles vão até Troade e ali param, até que o Senhor fala com eles a respeito do plano específico para a Macedônia. E começa com a pregação em Filipos, se estende a Tessalônica, Bereia, e dessa forma a Grécia e o continente europeu recebem a palavra de Deus. O que podemos aprender com essas lições? Romanos capítulo 15, verso 4 diz que tudo quanto está escrito, para o nosso ensino foi escrito. Deus não queria apenas que soubéssemos como foram as viagens missionárias dos apóstolos, em especial de Paulo. Ele queria, à medida que esses relatos nos alcançassem, nos ensinar verdades preciosas que vêm embutidas nesses textos. Eu creio que a primeira coisa que precisamos reconhecer é que Paulo, que falava muito a respeito de imitá-lo, tem uma lição a ser imitado. Tem um modelo que nos é deixado como referência. O resumo dessa história é que Paulo tinha um chamado, vamos dizer, genérico para evangelizar os gentios. Gentios eram todos os não-judeus. Era o resto do mundo, além da nação de Israel. Em Atos, no capítulo 9, no versículo 15, quando nós temos o registro da conversão de Paulo, o Senhor Jesus lhe fala, através de Ananias. Ananias recebe essa palavra para transmitir a Paulo. Mas o Senhor disse a Ananias, Atos 9,15, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos sírios de Israel. Paulo recebe um comissionamento desde o dia da sua conversão que envolve os gentios, os não-judeus. Então, já na sua primeira viagem missionária e agora na segunda, Paulo sabe que por onde passa, além de evangelizar os judeus, ele tem a responsabilidade de promover a expansão do reino de Deus e anunciar o evangelho aos gentios. Em qualquer direção que ele partisse, ele estaria cumprindo um chamado genérico. Mas Deus, embora trate conosco em termos genéricos, princípios que servem para todos, em todo lugar, Ele também tem um plano personalizado para cada um de nós. No futuro, Paulo viria a ter um forte ministério na Ásia. A tentativa dele de promover o evangelho na Ásia talvez fosse fruto até de uma convicção em Deus. Não sabemos exatamente o que leva a fazer essa escolha. No entanto, nesse momento, o Espírito do Senhor não lhe permitiu.
E o que nós percebemos em Paulo é a importância de viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Ele obedece o nível de entendimento que ele tem a princípio. O Senhor o dirige aí aonde ele não espera. Isso nos ensina algumas lições. A primeira, Deus não mostra tudo de uma vez. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Recebemos luz de forma progressiva à medida que avançamos. Quando a Bíblia dá o exemplo da vereda do justo, é o caminho por onde ele anda. À medida em que caminhamos, Deus trará mais luz. Como ele fala com Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, Deus está dizendo, enquanto você avança, eu vou te mostrando o caminho. De acordo com a sua capacidade de me obedecendo, eu vou trazendo mais luz e direcionamento específico para você. É importante que a gente entenda isso como um padrão. E porque Deus não mostra tudo de uma vez, Ele espera de nós fidelidade nas primeiras etapas e só nos promove depois. A Bíblia diz que quem é fiel sobre o pouco, será fiel sobre o muito. Normalmente a fidelidade é testada em algo menor, antes de se permitir que ela se manifeste em um espaço ou um terreno maior. Então, olhando para a palavra de Deus, eu vejo no próprio exemplo de Abraão que citamos, Deus dá uma ordem de sai da tua casa e da tua parentela. Abraão tinha que deixar toda a sua família, mas por alguma razão ele fica com dó do seu sobrinho Ló e de alguma forma estende paternidade sobre um garoto órfão e decide levá-lo junto. Abraão não obedeceu completamente o que Deus falou. Enquanto ele não se separa de Ló, Deus não voltou a falar com ele. Em Gênesis, no capítulo 13, nos versículos 14 e 15, nós lemos o seguinte, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. É só depois dele obedecer o aspecto que ele já sabia, ainda não tinha cumprido, que Deus começa a falar mais a respeito daquilo que virá. Então precisamos entender que Deus não mostra tudo de uma vez e a razão pela qual Deus não faz isso. Paulo fez escolhas de lugares estratégicos até que o Senhor lhe desse uma direção específica. Quando o Senhor diz aonde não ir, ele para até que venha a direção a respeito de onde ir. O que me leva a pensar que nós temos que sempre nos certificar de que estamos obedecendo no nível daquilo que já sabemos que devemos fazer. Em relação ao assunto da Ásia, não podemos ignorar que, embora o Espírito Santo não deixou Paulo pregar o Evangelho na Ásia nesse momento, isso não significa que a Ásia não seria incluída no ministério de Paulo. Aliás, ela se torna um dos maiores palcos do ministério de Paulo no futuro. Atos 19:10 diz, falando sobre Paulo em Éfeso posteriormente, Paulo fez isso durante 2 anos, de ensinar e pregar a palavra de Deus. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Embora no futuro esse plano ou esse sonho da Ásia viesse a se concretizar, nós sabemos que aquela não era a hora, não era o momento. O que também me ensina uma segunda lição. Não adianta saber apenas o que devemos fazer. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 diz que o sábio entende o tempo e o modo. Além de saber o que fazer, precisamos entender como e precisamos entender quando fazer. Essa é uma orientação bíblica também importante. A hora da Ásia chegaria depois. E quando o Senhor dá uma direção diferente, Paulo precisa obedecer, mesmo sem entender. Agora, porque era sensível ao Espírito Santo. O próprio Paulo, que escrevendo aos Romanos, diz no capítulo 8, no versículo 14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele, antes mesmo de ensinar a liderança do Espírito Santo, ele a praticava. E porque ele obedece, o Evangelho se expande para um outro continente. A terceira e última lição, depois de reconhecer que Deus não mostra tudo de uma vez, depois de perceber que não adianta apenas saber o que fazer, mas o tempo e o modo, em terceiro e último lugar, precisamos reconhecer uma outra lição. Quem vive no Espírito precisa entender que mesmo quando não tem detalhes a respeito do que foi enviado a fazer, precisa acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo daquelas circunstâncias que nós não entendemos. A nova geração já não fala tanto sobre a soberania e a previdência de Deus como se falava antigamente, mas essas verdades continuam na palavra de Deus. E nós lemos o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Paulo chega na Macedônia por conta de uma palavra de Deus.
Eu imagino a expectativa de qualquer um de nós tendo recebido um direcionamento tão claro de pregar o evangelho aqui, de qual seria a receptividade das pessoas. Mas depois de evangelizar algumas mulheres nesse rio onde estamos, de batizar Lídia, ele é hospedado na casa dela. Mas porque expulsa um espírito de adivinhação de uma certa moça, que era uma fonte de lucro para os seus senhores, ela era uma escrava. A Bíblia diz que Paulo foi preso e açoitado, mesmo sem o julgamento que um cidadão romano tinha direito. Ele, no cárcere, com Silas, porque entende que Deus está no controle, porque entende e nos ensinou a em tudo dar graças. Mesmo que ele não tenha dito por tudo, ele diz em tudo, em qualquer situação. Eles permanecem orando, cantando louvores. A Bíblia diz que vem um terremoto, que abriu as portas da cadeia do cárcere, quebrou as cadeias de todos. O carcereiro pensa em se matar, porque ele responderia pela vida dos presos. Mas Paulo diz, não faça nada, todos nós aqui estamos. Naquele contexto de um sofrimento aparentemente desnecessário, que não combinava com a direção dada por Deus. Agora nós temos um homem se convertendo com toda a sua casa, com toda a sua família. E isso também serviu ao propósito da expansão de Deus. Porque Paulo se sentiu terrivelmente humilhado nesse lugar. É a forma como ele se refere depois aos Tessalonicenses sobre o que aconteceu. Ele não permanece muito tempo. Mas ao movimentar-se, ele prega a palavra de Deus em Tessalônica, onde uma igreja modelo é estabelecida. Por conta da perseguição em Tessalônica, ele vai a Bereia e lá também prega o evangelho. Os mesmos que o perseguiram em Tessalônica agora vão persegui-lo em Bereia e de lá ele vai para Atenas e lá ele prega o evangelho. E depois ele acaba indo para Corinto, onde estabelece outra igreja e fica por 1 ano e meio. O apóstolo Paulo trouxe um grande impacto à Grécia e até hoje, por conta de uma cultura cristã, mais de 90% da população aqui pertence à Igreja Ortodoxa Grega. Paulo é respeitadíssimo por tudo que fez. Mas mesmo nos momentos onde estava sendo perseguido, onde na perspectiva de alguns de nós as coisas não iam bem, não estavam dando certo, o que nós percebemos é que Deus estava no controle, promovendo a expansão do Evangelho. E nós podemos esperar a intervenção divina nas circunstâncias, mesmo quando nós não entendemos. Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 a 15, diz, escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos 1 ano, faremos negócios, teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Ele está falando que alguém não pode dizer com certeza onde vai trabalhar ou ganhar dinheiro, mas ele deveria dizer se Deus quiser. Em outras palavras, temos que ter sempre uma atitude de rendição para que a vontade de Deus prevaleça sobre todo e qualquer plano. Como está escrito em Provérbios 16:1, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Em Atos, no capítulo 16, nós temos o desfecho da história da prisão de Paulo sendo descrito nos seguintes termos, dos versículos 32 ao 34. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Muitas vezes nós estamos preocupados mais com o nosso próprio conforto do que com os valores do reino de Deus que precisa ser promovido. Precisamos entender que a perspectiva bíblica de trabalho envolve serviço sacrificial. Envolve muitas vezes sairmos da zona de conforto. Envolve muitas vezes abrirmos mão daquilo que é importante para nós, de segurança, de determinados aspectos que são tão confortáveis à nossa alma, para confiar num Deus que nos chamou a servi-lo e que cuida de nós. Nós olhamos para a vida de Paulo e não vemos nada fora do controle. O mesmo Deus que os permite ser presos traz um terremoto para libertá-los. O mesmo Deus que permite Paulo ganhar o carcereiro e a sua família faz com que no dia seguinte venham soltá-lo da prisão. Nesse momento, Paulo ainda defende os seus direitos como cidadão romano. Nada foge ao controle de Deus. E aqueles de nós que nos dispomos a servi-lo, precisamos não só confiar na liderança do Espírito Santo que temos, mas nos detalhes que ele não nos informou, porque ele, que escreve o script da nossa história, está sempre certo e é digno de toda confiança. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa de aplicação prática dessas verdades,
que eu tenho certeza continuará abençoando e fortalecendo o seu coração. Fique comigo. A liderança do Espírito Santo não é um assunto tão complexo como a maioria quer acreditar. Talvez porque alguns cresceram em ambientes do meio evangélico que não tinham nenhuma ênfase sobre o sobrenatural, a ação do Espírito Santo, e para eles muito distante. Outros até viram isso num ambiente que tornou assim muito místico, espetacular, aquilo que deveria ser simples. Basicamente, como nós podemos ter certeza da salvação? A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, Romanos 8,16, que nós somos filhos de Deus. Então eu sei que eu sou filho de Deus, não é porque eu tenho uma visão espetacular, ou tive um dia, ouvi uma voz mística falando comigo. Há uma convicção que ela não procede da minha cabeça, não é da minha razão, não é do meu sentimento, é o Espírito Santo que gerencia ela. Eu aprendi muito cedo a prestar atenção nisso. Eu lembro que meu pai citava muito aquela declaração de Paulo: seja a paz de Deus o árbitro, o juiz em vossos corações. Então, há um momento que você vai tomar uma decisão e tem paz para aquilo. Há um momento que você vai tomar uma decisão e não tem paz. Embora a gente precise entender que essa paz não é emocional. Muitas vezes você está no meio de uma circunstância que pode estar te oprimindo, e aquela decisão traz uma paz sobrenatural. E a circunstância onde tudo seria favorável na outra direção e a gente sente uma falta de paz a respeito daquilo. Bom, esses são alguns detalhes daquilo que as pessoas precisam aprender sobre a liderança do Espírito Santo, porque às vezes a gente torna a coisa assim muito mística, espetacular, quando ela poderia ser simples. E na prática dessa vida cristã do dia a dia, prestando atenção no testemunho interior, a gente pode ser surpreendido, e eu gosto de dizer que essas experiências, quando são contadas depois, elas soam espetaculares, mas o processo que nos leva a elas é sempre simples. É verdade. Isso me lembra de uma das muitas reuniões que eu tive o privilégio de te acompanhar enquanto meu pai ministrava o seminário de Dons do Espírito Santo. E naquela ocasião, muitas vezes, são muitas palavras seguidas, então, em um momento específico, uma pessoa me chamou para conhecer uma sala da igreja, e eu estava ali, então, nesse outro ambiente, enquanto meu pai pregava, e do nada me veio um impulso. E eu sabia que eu tinha que voltar para onde meu pai estava pregando, porque ele ia me chamar para orar por alguém, como a gente fez muitas vezes por muitos anos. E eu lembro que eu fui rapidinho, sentei e até pensei na hora, não tinha certeza absoluta, mas eu falei: se ele chamar, eu tô aqui. Se ele não chamar, eu não perdi nada com isso. Gente, deve ter sido 1 minuto que eu tinha chegado, sentada ali onde ele estava pregando, e ele vira para a fileira onde estava minha família e fala: por que você não vem aqui orar por essa mulher? E eu lembro que eu orei e a gente presenciou ali a obra do Espírito Santo curando aquela pessoa, e me deu tanta alegria de ter voltado naquele momento. Exatamente, mas quando conta a história depois, uau, foi a liderança do Espírito Santo, mas lá nessa linha, uma convicção que com o tempo a gente aprende a discernir, que foi obedecida, porque muita gente, não sei se é Deus, ele não obedece, e eu digo para as pessoas, só tem um jeito de saber, colocando aquilo à prova, em xeque. Porque tem gente que acha que Deus só vai falar se for uma coisa assim que tem que mudar o mundo todo dia, em pequenas coisas. Ele pode estar dando a direção para cá, outra para lá. A gente tem que ter essa sensibilidade, porque nada é muito pequeno ou insignificante. Quando ela tinha 3 anos de idade, a Alissa era um bebê recém-nascido, assim. Então, eu lembro de uma manhã que eu tinha tido uma noite terrível de sono, ou ausência de sono, porque a Alissa tinha chorado muito. Então eu estava preparando o almoço, eu me lembro que eu estava muito irritada, e porque realmente esse desgaste de um bebê recém-nascido, só quem já teve um em casa sabe o que é. E eu lembro que eu estava ali com as 6 bocas do fogão, assim, eu tinha um fogão 6 bocas, eu estava dominando todas ao mesmo tempo, dominando as minhas emoções. Um pouquinho antes dessa ocasião, o Israel, a gente trabalha muito autonomia com ele, então muitas circunstâncias eu oferecia colo, e ele sempre falava: não, eu sou grandão. Porque para chegar a Alissa, nós decidimos fazer um trabalho com ele, mostrando todos os benefícios de ser um irmão mais velho. Então, aos 3 anos, ele se sentia super autônomo. E naquela manhã, eu me lembro de estar ali, então, com as 6 bocas acesas, com o meu pé mexendo o carrinho, onde a Alissa estava ali, eu tentando driblar, porque ela estava realmente muito manhosa. Eu lembro da cena do Israel vindo até mim, falando: mãe, me dá colo. Gente, aquele pedido de uma criança de 3 anos tão inocente, você não vai acreditar como pôde me irritar naquele momento, porque na hora eu pensei: meu Deus,
Olha a situação, eu tô aqui com 6 bocas acesas de fogão, esse bebê metido com o meu pé, e essa criança vem pedir colo, toda hora que eu quero dar colo, ele não aceita colo. Eu lembro assim que eu tava com uma resposta muito na ponta da minha língua pra falar, agora eu não posso dar colo, toda hora que eu quero dar colo, você não quer colo. E eu tava realmente assim, bem carnal. E quando eu fui assim, colocar pra fora aquela resposta, o Espírito Santo falou assim, para tudo e dá colo pro seu filho. Eu assustei com aquele impulso assim tão contrário à minha carnalidade daquele momento. Eu falei, amém, vou parar. E eu desliguei todas as 6 bocas. E a Alicia estava quietinha naqueles segundos, ali naqueles segundinhos, então eu peguei o Zé no colo, eu sentei, eu me lembro que eu estava ainda após cesárea, então eu sentei com ele no sofá, eu peguei ele no colo, e eu dei um abraço nele assim, mas gente, demorou alguns poucos segundos, ele pulou e voltou a brincar. Obrigada, mãe! E aí eu corri pro fogão, liguei de volta. As panelas ainda estavam quentes. As panelas ainda estavam borbulhando, deu tudo certo, continuei mexendo ali o carrinho com a Alissa, mas naquela hora o Espírito Santo falou para mim, porque você ouviu a minha voz, uma ferida no coração do seu filho foi evitada. Algumas outras por não ter ouvido, né, nós fizemos no coração dos nossos filhos, tivemos que pedir perdão, mas naquela ocasião, porque mesmo no meio daquela grande, né, um quadro bem ruim assim da minha irritação, eu pude ouvir a voz dele assim, eu acertei aquele momento. E foi tão rápido, né? Realmente seria algo que depois teria que trabalhar, mas porque eu ouvi aquela direção fez toda a diferença. E quantos relatos nós temos na nossa família realmente sobre esses momentos de você ouvir um impulso que vem totalmente contrário à carnalidade humana, sabe? Aquela hora que te freia. E isso é uma das coisas que eu amo no Espírito Santo. Eu amo mesmo ouvir esses impulsos no meio do nosso dia a dia. E eu já tive várias experiências, assim, sabe? Às vezes o Espírito Santo fala, sorria pra essa pessoa. Às vezes um caixa, sabe, do supermercado, e você fazer aquela coisa tão simples. E aqui eu já vi outra pessoa chorar por um simples gesto, assim, sabe? Como um sorriso. A pessoa fala, eu tava precisando, que sorriso e tal. A gente precisa realmente ouvir a voz do Espírito Santo e nos permite ser guiados por ele. As pessoas muitas vezes nos perguntam o que a gente fez para ter filhos abençoados. Agora que eles estão adultos, nos perguntam muito isso. É lógico que a gente procura entender o plano de Deus pela palavra, aprender com outros, seja por meio de literatura ou gente com experiência, mas eu acho que os momentos mais marcantes e decisivos na vida dos nossos filhos, a gente experimentou lideranças do Espírito Santo, né? E a gente está dando exemplo de coisas simples, né? Não para diminuir somente a isso, mas para que a gente entenda, é a partir dessas que a gente vai aprendendo. É verdade, teve um dia que eu estava me preparando para receber algumas amigas e no meu coração eu já estava com muita expectativa de que Deus ia fazer. Então, até mesmo ali na correria, eu lembro de ter feito uma oração e falando, Deus, se tem algo que você quer fazer nesse dia, por favor, me usa. E no impulso eu escrevi um versículo para apenas uma das amigas que iam vir em casa. E no momento oportuno eu lembro que eu falei, olha, eu não sei se isso é algo de Deus, mas de qualquer forma eu queria muito te entregar. Eu falei, é um versículo bíblico, a Bíblia é poderosa, não tem como a palavra de Deus fazer mal pra gente, muito pelo contrário, ela só produz fruto. E eu lembro que ela abriu o versículo ali na minha frente, que eu tinha anotado, e ela começou a chorar. E ela falou, tem mais de um mês que eu tenho orado e meditado exatamente sobre esse versículo e sobre esse texto. E Deus tem me convidado a partir desse texto a fazer tal coisa. E ela começou a compartilhar tanta coisa que Deus tinha falado com ela. E eu lembro que eu fiz tanta festa por aquele pequeno impulso, aquele desejo, ter levado a esse acontecimento. E muitas vezes as pessoas não levam a sério esses impulsos, não checam sequer. Eu costumo dizer, você não precisa chegar falando Deus me disse, Deus falou, mas obedeça esse impulso que nem sempre tem a ver com a razão, a ponto de pelo menos checar. Né? Isso faz sentido para você e a gente vai descobrindo. Agora, quando falamos da liderança do Espírito Santo, como foi mencionado sobre Paulo, quando chega à Ásia e Deus o proíbe entrar, não era Ásia nunca, era Ásia ainda não. A convicção dele de que a Ásia seria um cenário do ministério dele estava certo e no futuro aconteceu. Então, a gente não precisa só saber o que Deus quer de nós. Ter a liderança do Espírito Santo também significa entender o timing, né? Entender o quando, o como. Aliás, o livro de Eclesiastes diz que o sábio, né, discerne o tempo e o modo. Então, o meu desafio, você que está nos assistindo, busque a liderança do Espírito Santo não apenas nas linhas gerais, dia após dia. Isso requer de nós oração, entrega, sensibilidade, mas que a gente possa entender não só aonde Ele quer nos levar, mas como fazer e quando, esse momento certo. E com a graça de Deus, nós vamos aprendendo
a seguir a liderança do Espírito Santo dia a dia, e isso vai fazer diferença nas nossas vidas.